Porque não. Não existe inclusão em sociedade se você não puder, nem ao menos, estudar. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre cotas trans. Porque, caso você não saiba, nessa quinta-feira, dia 17 de outubro, a Universidade de Brasília aprovou cotas trans para todos os cursos de graduação, se tornando assim a 11ª a adotar cotas trans no nosso país. E a gente vai falar aqui hoje sobre cotas trans. Por que é necessário termos cotas para pessoas trans? O que está fazendo com que pessoas trans não acessem a universidade? A gente vai falar um pouco aqui sobre sistema educacional e transgeneridade. E esse não vai ser o único vídeo que a gente vai fazer sobre isso, então fica aqui comigo para a gente conversar um pouquinho. Pelo menos iniciar essa conversa. Mas antes da gente entrar no assunto que vocês querem saber, eu vou aqui fazer minha mendicância básica com vocês, porque eu abri uma vaquinha, como vocês bem sabem, mas eu tenho que ficar lembrando vocês o tempo inteiro, né? Eu abri uma vaquinha para poder comprar um computador novo. O link da vaquinha tá bem aqui e ela também vai estar na caixa de descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Essa vaquinha, né, como eu disse, é para comprar um computador porque o meu notebook, ele tá me dando muitos problemas, inclusive problemas para eu continuar o meu canal, né? Enfim, porque eu tô tendo problemas com renderização de vídeo. E o problema que eu tava tendo no meu computador voltou, né? Porque ai, gente, eu não tô mais conseguindo renderizar vídeos no meu computador com a versão atualizada do meu editor de vídeo, que é o Filmora. Eu tive que voltar para uma versão mais antiga, que é a que o meu computador suporta, para eu conseguir dar continuidade para o meu trabalho. Então, para eu conseguir dar continuidade para o meu trabalho, eu não tô podendo usar o programa do qual eu paguei na versão mais atualizada dele, na versão que não tem muitos bugs, na versão que tem mais recursos à minha disposição. Então, por isso, eu tô com essa vaquinha aberta, preciso montar um computador novo. E se você puder me ajudar, se você gosta do que eu faço, você acha que isso daqui é importante, deve continuar, por favor, contribua com a minha vaquinha, porque assim eu vou conseguir fazer com que esse canal sobreviva por mais tempo. Porque tá difícil de manter isso daqui. Eu sou o meu keep, né? Eu faço tudo sozinho, então realmente é meio difícil. Então, se você puder me ajudar, por favor, me ajude com qualquer valor que você possa contribuir. Não é para dar dinheiro que você não tem. É só para dar dinheiro que você tem e que não vai te fazer falta. Enfim, dada aqui a minha mendicância, vamos falar sobre o assunto em questão, que são cotas trans. Essa coisa incrível. Como eu disse anteriormente para vocês, a gente teve a aprovação das cotas trans na Universidade de Brasília para os cursos de graduação. Ela se tornou a 11ª universidade federal a adotar cotas trans. Tem uma coisa que é importante eu dizer para vocês, que a UNB ela já tinha cotas trans antes dessa aprovação, mas era apenas para os cursos de pós-graduação, né, para mestrado, doutorado, enfim. Para esses cursos de pós-graduação, a gente já tinha ali uma reserva de vagas para pessoas trans, mas o mais importante mesmo era assegurar essa reserva de vagas nos cursos de graduação. E agora a gente conseguiu isso. Essa conquista se deu por parte de movimentos sociais, né, de muita pressão de movimentos sociais, tendo diversas conversas ali com a reitoria da UNB, né, e tudo mais. Eu não estive envolvida, tá? Porque, caso você não saiba, eu moro em Brasília. E eu estudei na UNB, né? Eu estudava biologia na Universidade de Brasília. Só que eu não me envolvi com as cotas, né? Com o negócio das cotas e tudo. Minha vida tava um pouco conturbada. Ultimamente é que ela tem dado uma acalmada, assim. Mas eu não me envolvi, só que eu conheço muita gente que estava envolvida, justamente porque uma boa parte de quem puxou as cotas trans para a Universidade de Brasília foi o PSOL, o partido do qual sou filiada, né? Foi o Juntos que fez muita dessa movimentação, em conjunto com o coletivo trans da UNB. Então
Foi ali uma junção de vários grupos sociais, né? Os principais foram esses, né? E dois desses grupos de movimentos sociais foram justamente, né, o Juntos, do PSOL, e o Coletivo Trans da UNB. Então tinha vários conhecidos meus ali, né, que estavam ali dentro, né, fazendo as coisas acontecerem e tudo mais, mas eu mesma não estive envolvida. A galera teve que lutar bastante mesmo por essas cotas, né? Já é uma luta um pouquinho antiga. Quando eu tava na UNB já tinha essas conversas, né? Da necessidade de ter um sistema de cotas para pessoas trans na Universidade de Brasília. E eu fico muito feliz que agora deu certo, que a gente conseguiu, né? Atualmente a gente tem na Universidade de Brasília uma reitoria que conversa bastante, né, com grupos minoritários, então deu certo. A UNB também ela já tem um histórico, né, de ser uma universidade assim, mente aberta, vamos assim dizer, para grupos minoritários, né? A UNB foi a primeira universidade federal a adotar cotas raciais no nosso país. E a UNB, né, ela foi uma das primeiras universidades também federais a começar a adotar sistema de nome social e tudo mais, né? Inclusive, eu fiz uso do nome social na UNB em 2017, né? E também a UNB, ela já tinha há um tempinho atrás, vagas reservadas para pessoas trans em estágio. Quando eu tava lá não tinha isso ainda não, mas a gente tem atualmente, né, um pouco antes de vir as cotas na graduação, tinha as cotas já para pós-graduação e também uma reserva de vagas ali nos estágios para pessoas trans, né? E o que é bastante interessante. Mas como eu disse, a UNB foi a 11ª a adotar isso, né? Adotar o sistema de cotas na graduação para pessoas trans. A primeira que adotou o fez, se não me engano, foi em 2018 e foi a Universidade Federal, eu deveria ter anotado isso. Foi uma universidade da Bahia. Eu não vou lembrar a sigla exata dela, mas eu sei que foi uma universidade da Bahia, vai estar aparecendo aqui para vocês, né? E depois dela a gente teve algumas outras começando a adotar também. E agora eu vou dizer para vocês o porquê que é importante que a gente tenha um sistema de cotas para pessoas trans. O sistema de cotas, de um modo geral, ele é feito justamente para a gente conseguir fazer uma equiparação, uma justiça histórica para pessoas que sempre foram marginalizadas na sociedade. A gente tem cotas raciais porque a gente tem todo um histórico de escravidão de pessoas negras, todo o histórico de várias violências que são perpetuadas até hoje contra pessoas negras. O racismo é muito presente. Esse racismo na nossa sociedade afasta pessoas negras de vários âmbitos da sociedade, inclusive do sistema educacional. Por isso, a necessidade de se fazer um sistema de cotas. O sistema de cotas, ele não é para resolver todos os problemas. O sistema de cotas é algo paliativo. Ele existe para atuar paliativamente naquela questão, até aquela questão ser resolvida. Então, até a gente ter uma igualdade entre pessoas. Uma igualdade não, uma equiparação entre pessoas negras e pessoas brancas no sistema básico de educação e no sistema médio de educação, a gente vai ter a necessidade de ter um sistema de cotas. Até os outros problemas raciais da nossa sociedade estarem um pouco mais resolvidos, a gente vai precisar do sistema de cotas acontecendo para garantir que pessoas negras tenham acesso à sua educação superior. Isso é muito importante de se entender, porque isso é o que permeia qualquer sistema de cotas. Isso também é o que permeia o sistema de cotas para pessoas com deficiência, para pessoas indígenas e para pessoas trans. Também a ideia é essa. Então, enquanto os problemas da educação básica não são resolvidos, a gente vai lidando com eles por um sistema de cotas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E o meu cabelo, ele tá toda hora começando a cair aqui, então provavelmente eu vou ter que ajeitar ele algumas vezes. Mas agora, enfim, vou falar pra vocês o porquê que é tão importante que a gente tenha um sistema de cotas para pessoas trans. Então agora eu não vou falar de cotas de um modo geral, mas sim de cotas trans. Meu caderninho, né? Com as minhas anotações com a minha letra feia. Vamos lá, porque eu sou ruim de números, então eu tenho que anotar essas coisas aqui. Quando a gente está falando do sistema de ensino médio, né, da educação básica e média, né, educação fundamental e média do nosso sistema educacional, a gente está falando sobre um sistema que
empurra pessoas trans para fora dele. Para vocês terem uma noção do que eu tô falando, cerca de 82% das pessoas trans em transição ou já transicionadas entre 14 e 18 anos acabam evadindo do ensino médio. 82%. Olha, eu diria que essa é uma taxa de evasão muito alta para um grupo social. Quer dizer, se tiverem 10 pessoas, né, vou aqui fazer com que vocês entendam melhor o quanto que esse número é absurdo. Se nós tivermos 10 pessoas trans... Ô, gata, para com isso! Se nós tivermos 10 pessoas trans ali dentro de uma escola, o que é muita coisa, né? Sei lá, mas enfim. Vamos aqui trazer para o ambiente pegando como se fosse uma escola. Se nessa escola existem 10 pessoas trans, uma escola de ensino médio, 8 delas vão embora e vão ficar só 2 pessoas trans terminando o ensino médio. Porque 8 evadiram, 8 foram embora. Só sobraram 2 para terminar o ensino médio, para saírem dali com um diploma de ensino médio. Esse é um dado muito alarmante. E esse dado, depois ele se reflete naquilo que a gente fala sobre 90% das pessoas trans não terem acesso ao emprego formal. Elas não têm acesso ao emprego formal por causa de toda a transfobia da sociedade que tenta fazer com que essas pessoas não estejam empregadas porque elas não podem ser vistas em sociedade e muito também porque, muitas vezes, quando elas chegam em alguma empresa que vai aceitar contratar pessoas trans, elas não têm um diploma. Elas não têm o básico, que é um diploma de ensino médio, e elas não podem ser contratadas por várias outras empresas. Então, isso é uma coisa muito, muito assustadora. Como é que uma pessoa trans que não tem o ensino médio vai fazer um concurso público? Vai ser poucas as opções que ela vai ter para um concurso público. Vão ser poucas as opções que ela vai ter para um emprego formal. O que vai restar para ela? Um emprego informal. Que aí pode ser isso daqui que eu tô fazendo com vocês, que isso daqui não é um emprego, mas é um trabalho informal, né? Isso daqui é um trabalho. Não é emprego porque não tem vínculo empregatício nem nada do tipo, né? Eu não tenho direitos trabalhistas. Mas é um trabalho isso daqui que eu tô fazendo. É um trabalho informal, mas é um trabalho. Um trabalho de carteira assinada é um trabalho formal. Um trabalho por meio de um concurso público é um trabalho formal. Trabalhar de Uber é informal. Trabalhar de iFood é informal. Então, o que sobra para pessoas trans é um trabalho informal como esse que eu tô fazendo com vocês, ou então um Uber, um iFood, alguma coisa do tipo. E muitas vezes, se ela já tiver uma condição financeira um pouquinho melhor, né, para ter um carro ou ter uma moto, apesar de que uma moto é mais barata, é um pouco mais fácil, né? Mas enfim, ela tem essas opções, que nem sempre ela vai ter a opção disso daqui, né? Fazer isso daqui, gente, não é uma coisa tão simples, tá? Parece que é simples só ligar uma câmera e falar, não é tão simples. Então nem toda pessoa trans vai conseguir fazer isso, vai poder ter acesso ao que permite ela fazer isso daqui que eu tô fazendo. E outra coisa que resta, que aí é onde a maioria acaba caindo, é a prostituição. Para as mulheres trans principalmente, mas tem muitos homens trans que também se prostituem. Ou então vender drogas. Ou então fazer algumas outras coisas que são ilícitas. Prostituição não é ilícita, tá? Cafetinagem é ilícito. Prostituição em si não é ilícito, mas outras coisas que são ilícitas ou que estão dentro de um trabalho de alto risco. Né? Um trabalho de alto risco e que não é nada formal também. Se 82% das pessoas trans não têm o ensino médio completo porque evadiram do ensino médio, provavelmente elas vão cair nessa porcentagem de 90%, né? 90%. Tem outros 6% ali que vão acabar caindo na informalidade por outros motivos que não são a falta de um diploma de ensino médio, mas vão cair por, enfim, todo o restante da transfobia da sociedade também, né? E, se você está se perguntando o porquê que tem uma evasão tão grande de pessoas trans do ensino básico, né, do ensino fundamental e principalmente do ensino médio, que esse dado aqui é do ensino médio, eu nem falei, né, esse dado de 82% foi de uma pesquisa feita em 2017, feita pela Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, tá? Esses são os melhores dados que a gente tem, não é algo que a gente tem muitos dados disponíveis, então esses são os dados que a gente tem para trabalhar aqui.
Os dados de 90% estarem se prostituindo e tudo mais são aqueles números que a gente já conhece bem, que a ANTRA, ano a ano, faz todo esse mapeamento, todo esse dossiê e tudo mais, né? Que ajuda muito a gente conseguir entender a vida de pessoas trans. Mas voltando para o sistema educacional, a gente tem uma evasão tão grande de pessoas trans por causa de uma coisa que você já deve imaginar o que é: bullying. Bullying com motivações transfóbicas, nesse caso. Temos dados também sobre bullying. Esses dados que eu vou falar, eles foram dados obtidos pela Unesco e pela UNAIDS. Então, são dados que vêm ali de órgãos da ONU, Unesco e UNAIDS, tá? E esses dados, eles são do Brasil mesmo, tá bom? E esses dados apontaram que 77,5% de pessoas trans entre 5 e 17 anos já sofreram bullying dentro das escolas. E muito desse bullying, gente, veio de professores. Então a gente não está falando de um cenário onde tem só outras crianças fazendo bullying. Não. A gente está falando de um cenário onde tem muitos professores e muitos outros profissionais dentro da escola que também praticam esse bullying. Eu lembro muito quando eu estava no ensino médio, há muito tempo atrás, né, quando a gente mal falava sobre bullying, a discussão sobre bullying estava começando a fervilhar ali, né? Que eu tô falando aqui coisas que aconteceram ali em 2009, sabe? 2009, 10, enfim, nesse meados ali. Eu tinha na minha escola uma conhecida que era trans e ela estava em transição durante o ensino médio, né? Ela era minha conhecida porque ela é irmã de uma amiga minha. Então eu a conhecia, a gente conversava às vezes e tudo mais. E ela sofria bastante bullying. E olha que eu tô falando de uma escola que era bem aberta com pessoas LGBTQIA+, assim, né? Por exemplo, foram pouquíssimos os casos de uma piadinha homofóbica que eu sofri nessa escola, porque quando eu estudava nessa escola, eu não tinha transicionado, né? Eu não tinha transicionado ainda. Eu não poderia ter acesso a cotas trans, tá? É importante dizer isso. Não poderia ter acesso no momento. Depois eu falo melhor sobre isso. Mas enfim, eu não era transicionada e então eu era vista como um menino gay. Era assim que eu me apresentava, inclusive, né? E eu não sofria homofobia naquela escola. Teve uma outra coisinha pontual, assim, que eu mesma resolvi, nunca teve nada sistemático. Mas com ela tinha vários comentários sistemáticos, muitas coisas pelas costas dela. Eu lembro perfeitamente de um dia que ela não era da minha sala, né? Mas ela precisou ir na minha sala, porque eu estava tendo aula de português, e o professor de português estava subindo a aula porque uma professora dela tinha faltado, né? Então tava subindo a aula ali pra ela. Eu tô falando de escola pública, tá, gente? E aí, ela foi na sala, né, que a gente tava tendo aula de português pra mostrar pra ele a atividade que ela tinha feito ali, né? Do que ele tinha exigido pra subida de aula. E ele foi lá, viu a atividade dela, ok. E depois que ela saiu, ele, o professor, começou a fazer piada sobre ela na sala. Ele só parou de fazer piada quando ele olhou pra mim, porque eu tava na primeira fileira e eu tava olhando pra ele com uma cara de puta e de total desaprovação, balançando a cabeça o tempo inteiro de desaprovação. Aí ele foi e parou de fazer piadinha. Mas o restante da sala tava rindo. Então, assim, era um professor fazendo esse tipo de coisa. Professores fazem muito esse tipo de coisa quando a gente tá falando de pessoas trans. Muito, 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 muito. E aí, tudo isso acaba se refletindo em como que essa pessoa vai lidar com tudo isso. Você fazer uma transição de gênero no ambiente escolar te coloca passível de tantas violências, tanto por parte de professores, como eu falei aqui, de outros adultos que trabalham em escolas, né? Enfim, galera da limpeza, galera da coordenação, galera, enfim, de todos os âmbitos dali, quanto também de outros alunos. É muito comum que pessoas trans que fazem uma transição de gênero durante o ensino médio sofram violências físicas. Não é raro isso acontecer. Então, todas essas violências sistemáticas fazem com que aquela pessoa abandone o ensino médio. Porque para que ela vai ficar indo para um lugar onde ela vai estar sofrendo uma violência sistemática o tempo inteiro? E vale lembrar que uma boa parte das pessoas trans não tem também apoio dos familiares, não tem apoio dos pais. Então, muitas vezes, os pais não vão na escola para tentar resolver isso. Muitas vezes, os pais, inclusive, expulsam essas crianças, esses adolescentes de casa. Então, são muitos fatores que acontecem tanto dentro do ambiente escolar, quanto dentro do ambiente doméstico, quanto da sociedade que existe ao redor,
tanto do ambiente escolar quanto do ambiente doméstico, que empurram essas pessoas para fora da escola. Nós vivemos uma sociedade altamente transfóbica. Nós vivemos no país que mais mata pessoas trans em todo o mundo. Nós vivemos em um país onde a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. Então, o nosso país é um país que retira pessoas trans da sociedade o tempo inteiro. É um país que empurra sistematicamente pessoas trans para a margem da sociedade. E se as pessoas trans estão sendo empurradas para fora da escola, como é que elas vão acessar a universidade? E aí isso reflete um outro dado que a gente tem, que é o dado de quantas pessoas trans estão na universidade. Esse dado aqui, ele é de 2019 e ele aponta que 0,1% de todos os alunos que estão no ensino superior são pessoas trans. A estimativa que a gente tem da porcentagem de pessoas trans existentes no mundo, assim, de modo geral, sabe? Não estou agora fazendo recorte de estar ou não numa faculdade. No geral, em torno de 2% da população é de pessoas trans. Às vezes essa pesquisa varia de 2 a 3%, tá mais ou menos nesse meio ali. Entre 2 a 3% das pessoas são pessoas trans, das pessoas do mundo são pessoas trans. Ou seja, entre 2 a 3% das pessoas aqui do Brasil são pessoas trans. Por que na universidade a gente não tem esse número se refletindo? Por que não existem entre 2 a 3% das pessoas universitárias sendo pessoas trans? Por que apenas 0,1% das pessoas que são universitárias são pessoas trans e não 2 a 3% das pessoas universitárias sendo pessoas trans? É por causa de tudo isso que eu falei pra vocês, de como que a nossa sociedade vai empurrando pessoas trans para fora da sociedade, deixando à margem da sociedade. Todas essas violências sistemáticas que acontecem enquanto as pessoas estão ali na escola faz com que elas não consigam acessar a universidade. Então é por isso que a gente precisa tanto de uma política de cotas dentro das universidades. E, obviamente, para você entrar numa universidade, você precisa ter o diploma de ensino médio. Então, as únicas pessoas trans que estarão aptas a adentrar o ensino médio são essas 26% de pessoas. 26%? Não, essas 16%, né? Os 16% das outras pessoas trans que terminam o ensino médio, das pessoas trans que já iniciaram uma transição. E também as pessoas trans que iniciaram a transição após a saída do ensino médio, né? Porque esses dados que eu trouxe para vocês, de 82% de evasão, são referentes a pessoas trans que estavam em transição ou já tinham transicionado durante o ensino médio. Muitas transicionam depois do ensino médio, como é o meu caso, que iniciei minha transição de gênero aos 24 anos, eu já tinha terminado meu ensino médio. Então eu jamais poderia entrar num dado desses. Eu jamais poderia ser considerada o 16% de pessoas trans que terminaram o ensino médio naquele momento, porque eu não tinha transicionado ainda. O que não significa que eu não fosse já uma pessoa trans, mas eu não tinha transicionado. Então eu não entro para esse dado, entendeu? Eu acho que entendeu. Então as pessoas trans que vão ter acesso ao sistema de cotas já é uma parcela muito pequena da população trans. Muito, muito, muito pequena. E aí o que a gente precisa? A gente precisa atuar fortemente no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio, e precisa atuar fortemente na conscientização no restante da sociedade para assegurar que mais e mais pessoas trans consigam concluir o ensino médio para assim poderem entrar numa universidade. Mas tá, se a pessoa trans ela já terminou o ensino médio, beleza, isso daí já passou, ela iniciou a transição dela depois, por que ela precisa de um sistema de cotas para entrar na universidade? Por que a UNB precisa ter um sistema de cotas e as demais universidades precisam ter esse sistema de cotas? Já que isso não vai atuar no ensino médio, onde tem essa evasão tão absurda. A gente precisa disso porque dessas pessoas trans que terminam o ensino médio, das pessoas trans que iniciam a transição após o ensino médio, uma boa parte delas não vai entrar na universidade. Porque tem todo o restante da transfobia no restante da sociedade. A transfobia não fica concentrada apenas ali na escola. Não, ela existe também nos outros ambientes. Ela existe nos ambientes de emprego, ela existe nos ambientes familiares, ela existe nos ambientes
da rua. Muitas pessoas trans, quando iniciam a transição, são expulsas de casa. Muitas pessoas trans, quando iniciam a transição, não têm apoio financeiro dos pais, não têm apoio sequer emocional dos pais. Muitas pessoas trans, quando iniciam a transição, se veem sozinhas no mundo. Então, dificilmente ela vai conseguir entrar numa faculdade. Dificilmente ela vai primeiro querer entrar numa faculdade, porque ela vai ter várias outras preocupações na vida dela. Até porque terminar a faculdade não é garantia de emprego também, né? Tem tudo isso, mas é muito importante fazer uma faculdade. Então, muitas pessoas trans que conseguem concluir o ensino médio, elas vão ter tantos outros marcadores na vida delas, tantas outras formas de violência na vida delas, que elas não vão conseguir se dedicar para o estudo do vestibular como pessoas cisgêneros se dedicam. Elas vão estar em total desvantagem. Até porque o ensino médio que elas conseguiram concluir, provavelmente foi o ensino médio onde elas lidaram com vários problemas de disforia, com vários problemas psicológicos ali aferidos a uma transgeneridade no armário, a uma transgeneridade não transicionada ainda. Então são muitas coisas que influenciam para que aquela pessoa trans não esteja em pé de igualdade com as pessoas cisgênero no preparo para entrar na universidade, no preparo para poder fazer um vestibular, no preparo para fazer um Enem e se sair bem. Pessoas LGBT de um modo geral já estão em desvantagem. Pessoas trans, então nem se fala. Aí que a desvantagem é enorme mesmo. Enorme, 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 enorme. Então por isso que é tão importante que a gente tenha um sistema de cotas para pessoas trans. Para a gente conseguir diminuir essa porcentagem absurda de 90% de nós estar fora dos empregos formais. De 90% de nós terem que recorrer para a prostituição para poder sobreviver. Porque não é uma escolha. As que escolhem se prostituir, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem não também, porque não tem segurança, né? Não tem direitos trabalhistas, não tem nada disso. Mas essa é uma outra discussão. Mas as pessoas trans que acabam tendo que recorrer à prostituição para sobreviver, gente, isso é uma violência tão grande, uma pessoa ter que recorrer a algo tão perigoso para sobreviver, é absurdo, é um completo absurdo. Então a gente precisa do sistema de cotas para garantir que pessoas trans consigam estar dentro da sociedade, para garantir que pessoas trans pelo menos tenham um diploma universitário, que mais pessoas trans consigam ter um diploma universitário, para conseguir ter mais chances de adentrar no mercado de trabalho, para conseguir ter mais chances de ter uma dignidade nesse nosso país tão transfóbico, tão absurdo. As cotas na UNB, elas vão funcionar justamente reservando em torno de 2% das vagas para pessoas trans. Em torno não, vão ser 2% das vagas dos vestibulares para pessoas trans, o que dá, em média, uma vaga por curso da UNB, em média. Uma vaga para uma pessoa trans por curso da UNB, sabe? O que não quer dizer que mais pessoas trans não possam entrar no mesmo curso por outros sistemas, mas, por exemplo, para entrar na biologia, sistema de cotas, vai aquela pessoa trans que fez ali a inscrição pelo sistema de cotas e teve a maior nota, sabe? As outras ali, elas não vão entrar pelo sistema de cotas. Pode entrar pela ampla concorrência, mas não pelo sistema de cotas e por aí vai, entendeu? Então, por que são 2% que vão ser reservados? Justamente por causa daquilo que eu falei para vocês. Porque em torno de 2% da população de humanos corresponde a pessoas trans. Então, por isso que a reserva de vagas, de cotas para pessoas trans é de 2%. Para que a gente possa sair do 0,1% e vá para pelo menos 2%. Pelo menos 2%. Então, é por isso que o número é 2. As vagas de cotas, elas vão ser para mulheres trans e travestis, né, que, enfim, mesma coisa, muda o nome, mas é a mesma coisa. Vão ser para homens trans e também vão ser para pessoas não binárias. Se você está pensando que fica fácil de fraudar por causa de pessoas não binárias, eu não vou discordar de você. Mas aqui vem uma parte importante também, que a gente vai ter uma discussão ainda sobre como vai ser a heteroidentificação dessas pessoas. Não é identificar quem é hétero e quem é gay, lésbica, não. Heteroidentificação, banca de heteroidentificação,
É uma banca composta por pessoas daquele grupo social e pessoas de fora daquele grupo social para analisarem as pessoas que se inscreveram pelo sistema e passaram pelo sistema para ver se elas de fato correspondem àquele grupo que elas reivindicam corresponder. E aqui é uma discussão grande sobre quem tem direito e quem não tem direito às cotas trans. Mas esse assunto eu vou trabalhar com vocês no próximo vídeo, né? Porque vamos por partes aqui. O próximo vídeo que a gente vai ter aqui no Transmissão, então, vai ser sobre fraude no sistema de cotas trans e a importância da heteroidentificação. E quais os critérios para ter nessa heteroidentificação. Já vou adiantar que eu não prometo trazer todas as soluções, mas vou trazer alguma discussão para a gente ter aqui. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você acha de toda essa discussão. E se você não tiver o que comentar, coloca aí algum emoji que remeta à educação. Um caderno, um livro, alguma coisa assim, um capelo, talvez. Eu não sei se tem emoji de capelo, acho que deve ter. Mas coloca isso. Coloca aí algum emoji que tenha a ver com educação. Pode ser um lápis também. Você decide. Mas o importante é engajar esse vídeo aqui. Não se esqueça também de dar o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o meu conteúdo é legal e disseminar ele para mais pessoas da plataforma. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí. E não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ah, e esse meu cabelo lindíssimo aqui, eu fiz ele quando eu me formei em técnica em vestuário pelo IFB, que a minha formatura foi online, porque foi em período de pandemia. Então aí eu fiz esse cabelo aqui pra eu dar um closezinho lá na formatura. Mas eu tava tão pixelada ali que, enfim, o close ficou mais pro meu Instagram mesmo. Mas é isso.